A frase é a seguinte: para o PSG vencer a Champions, é melhor ter Sérgio Ramos que Messi no projeto, levando em consideração que só é possível trazer um. Para vencer a Champions, para o PSG, é melhor ter Sérgio Ramos que Messi no projeto. Verdadeiro ou falso, Alexandre Pretzel? O Sérgio Ramos talvez seja um dos maiores zagueiros da história, né? Talvez. E já tenha entrado aí talvez também na seleção espanhola de todos os tempos, como um dos zagueiros, e no Real Madrid de todos os tempos também. Então realmente um jogador espetacular. Campeão do mundo, campeão da Champions, campeão espanhol, ganhou tudo. Mas eu acho que para ganhar a Champions, para me dar o título, para decidir, o Messi é maior do que o Sérgio Ramos. Então, para mim, essa frase é falsa. Tem o contexto aqui futebolístico, que a gente está falando de um atacante e um defensor. O contexto do Paris Saint-Germain, que tem ótimos atacantes e tem talvez menos opções na defesa. Não estou querendo induzir antes que o Pretzel já venha aqui. Imagina, eu ia falar exatamente sobre isso. A tua indução, ela é brilhante, viu? É brilhante. Tu tem que abrir um curso de indução, viu? Porque não faltarão inscrições. Não faltarão inscrições. Aí, tem esses dois contextos, Mauro. E tem um aspecto que é o que falta ao Paris Saint-Germain para ganhar a Liga dos Campeões. Também tem muitos que acreditam que falta, de repente, um líder, um cara que chegue e seja o chefão do vestiário. Isso tem uma coisa que o Sérgio Ramos é o chefão do vestiário. Mas a gente está falando do Messi, pô. A gente está falando do Messi. Não está falando de qualquer um, nós estamos falando do Messi, que é o maior jogador que eu vi jogar. E aí, Mauro, para o PSG vencer a Champions, é melhor ter Sérgio Ramos que Messi no projeto? É interessante que as duas perguntas anteriores me pareceram muito fáceis as respostas, né? Ainda que o Vitor tenha colocado bem a questão semântica da segunda pergunta, se não me engano, que evidentemente levava a esse tipo de consideração, mas essa é uma das melhores perguntas já feitas pela nossa produção, porque realmente e aí? Né? É claro que o Messi... Mas aí você tem que ver o contexto, o momento e uma série de coisas. Esse time que viria o Messi já tem o Neymar, já tem o Mbappé, né? E na zaga, ainda mais sem o Thiago Silva, ainda que tem o Marquinhos, que eu acho muito bom, eu acho que ainda falta alguma coisa mais do meio e para trás do Paris Saint-Germain. E um espírito vencedor, ainda uma capacidade vencedora atlética, né? Como a do Sérgio Ramos, cara, de um espírito, aquele cara que já chega no vestiário dando voadora no armário, esmurrando o Al-Khelaifi, sabe, dando a cabeçada no shake. Eu acho que esse cara aí, não façam as crianças, nem o Sérgio Ramos, é um cara que talvez falte dessa coisa de chacoalhar os homens, né? Então dá para perguntar mesmo. É que eu não consigo assim falar, Sérgio Ramos ou Messi? Não de zagueiro. Tá, eu vou votar que é falso, porque eu não consigo, Messi. Agora, se você perguntar, e se fosse o Cristiano Ronaldo na pergunta? Aí eu vou dar meu voto clássico, Sérgio Ramos, aí você pode me xingar, de novo, eu sou também, amo de paixão, respeito demais o Cristiano, mas é que o Messi para mim é outro patamar. Mas eu vou rapidamente falar que é falso, porque daqui a pouco eu vou votar que eu não preciso do Sérgio Ramos mais do que do Messi. Então, isso aí é igual o draft da NBA, né, Vitor Sérgio? Que sim, ou o draft de qualquer esporte americano especialmente, que você tem ali a necessidade e a qualidade. Você tem a primeira escolha, o seu time está empacotado de bons atacantes, tem Neymar, tem Mbappé, tem o Di Maria para ajudar na criação, tem o Icardi que faz lá os seus gols, enfim, tem uma rapaziada lá para jogar no meio para frente. E você pode escolher entre ter o Messi e o Sérgio Ramos. Você só precisa fazer a escolha. Vai ter que abrir mão de alguma coisa. Não é fácil. Deixa eu ler aqui alguns comentários antes do Vitor Sérgio. O Thiago Geber diz que a afirmação é falsa. O Pedro Família Palestrina diz que a afirmação é verdadeira. O Paulo Henrique se limitou a colocar minuto 93, então eu imagino que para ele a afirmação seja verdadeira. O Anhé diz que é isso que me pega, né? Muito falso. Essa frase ela não pode ser nem muito falsa e nem muito verdadeira. Não tem como, mas tudo bem. O Luiz Felipe está dizendo que a frase ela é verdadeira. O Danilo Crispim também é totalmente falso, mandou aqui. O Roberto Vicente falou 2 pés de rato, ganhou 500 pau por mês, então tá bom, então são 2 pés de rato. O Carlos Alberto, grande jogador que mandou no comentário aqui. O Lucas Falcão
Falcão está dizendo que a afirmação é verdadeira. O Joel Teles, ele se esquivou, ele falou assim, pergunta, pelo amor de Deus, mas aqui não dá para fugir, tem que falar se a frase é verdadeira ou se ela é falsa. Israel Guadalupe diz que a frase é verdadeira, o Lorenzo Francisco diz que é falso, o Ayrton Santos está falando Messi de falso 9, é só alegria. Enfim, temos muitos votos aqui por os dois lados. Aproveitem aqui e curtam, tá? Quem ainda não curtiu. E aí, Vitor Sérgio Rodrigues, a frase é: para o PSG vencer a Champions é melhor ter Sérgio Ramos que Messi no projeto. Cara, é difícil, né? Você votar. Se só puder levar um. Não sei, não tenho maturidade, não. Vou falar que é falso, porque se você é um dirigente que tem a chance de trazer o Messi e não traz, você vai ser sempre, né? Chegar e falar assim, cara, eu sei se eu concordo, mas eu não vou deixar passar a chance de ter o Messi. Então eu vou dizer que é falso, mas é questionável. A pergunta é muito boa. Nossa produção vive grande fase, a pergunta é muito boa. Eu lembro do draft de 1984 da NBA. Para quem não sabe, o draft de 1984, o Akim Olajuwon foi a primeira escolha do Houston Rockets. Deu muito certo. Quando o Michael Jordan ficou fora, ele foi lá e conquistou 2 títulos com o Rockets. O Sam Bowie, que foi a segunda escolha do Portland Trail Blazers, porque já tinha o Drexler lá. E aí fala, não precisa do Jordan. Você já tem o Clyde Drexler, que é outro grande jogador da história da NBA. E o Jordan foi na terceira escolha para o Chicago Bulls. Não que o Sam Bowie é um bom jogador, tá na história também, enfim, mas vocês deixaram o Michael Jordan cair para a terceira. Mas assim, quando fazem essa análise, e eu e o Luiz somos fanáticos da NBA, quando fazem essa análise, todo mundo passa a mão na cabeça do Rockets, porque ele escolheu um dos melhores, por exemplo, ele escolheu o pivô mais técnico que eu vi jogar em todos os tempos. Por exemplo. Eu que acompanho basquete ali do fim dos anos 80, eu nunca vi um pivô com a técnica que teve o Olajuwon. Então, você alivia o Rockets porque, de fato, você pegou um jogador. Agora, o Portland, beleza, ele pegou um cara que era destaque do universitário, ele precisava de um cara alto, mas o Sam Bowie teve uma carreira medíocre. E medíocre, você sabe que é mediana, né? Então, ele teve uma carreira medíocre na NBA. E aí você abriu a mão do Jordan, porque o Drexler tinha um estilo de jogo parecido. E a gente viu bem lá no The Last Dance que esse parecido aí tem que olhar e analisar bem esse parecido aí. Mas, enfim. E aí... aquela dúvida, né? Entre escolher o maior talento disponível e escolher a maior necessidade no momento do seu time, né? Então, os três aqui foram no talento. Os três aqui foram no talento. Acho que a necessidade do Paris Saint-Germain é mais urgente em ter um zagueiro do que necessariamente ter um atacante, ou um meio atacante. Só que a gente não está falando de qualquer meio atacante. A gente está falando do Lionel Messi. E aí, Pretzel, muitos ficam assim, olha, isso só está rolando porque o contrato que o Real Madrid ofereceu ao Sérgio Ramos é um contrato de uma temporada só. Pela idade e tudo mais. Mas que ingratidão do Real Madrid, hein? O Sérgio Ramos ainda você falou, um dos melhores da história. Ele ainda é um dos melhores do mundo hoje, está no topo. Para muitos, ele foi o melhor do mundo nos anos todos, entre os zagueiros, tá? Uhum. Ele, para você, ele ainda é o melhor do mundo? Está entre os melhores do mundo? Você sabe assim, eu vi o Sérgio Ramos atuar como lateral direito na final da Copa da África. Estávamos lá, eu e o Mauro Betti, entre Espanha e Holanda. Ali ele já jogou uma partidaça também de lateral direito. E depois eu vi o Sérgio Ramos como zagueiro em 2 partidas, né? No jogo contra a Holanda, que a Espanha toma 5 e o Van Persie deita e rola em cima da Holanda na Copa de 14. E antes, em 2013, eu vi Itália e Espanha na semifinal da Copa das Confederações, onde o Sérgio Ramos faz um partidaço. E nesse jogo, o Tite estava acompanhando o jogo e o Tite chegou e disse assim, o Sérgio Ramos joga muito. Na época, estou falando de 7 anos atrás. E eu fiquei pensando nessa frase, eu sei que ele já jogava bastante, mas comecei a ver com mais calma, claro, as atuações do Sérgio Ramos. E é impressionante como o posicionamento dele, e ele dificilmente joga para trás, cara. É um zagueiro que me chama, além da segurança da técnica e do posicionamento, é um cara que
até pelo temperamento, pela liderança, ele está sempre jogando para frente, cara. Certo? Ele não tem medo do enfrentamento 1 contra 1. É um negócio impressionante. Então eu acho que sim, ainda hoje é um grande zagueiro, talvez o melhor do mundo ainda junto com o Van Dijk aí. Então me espanta realmente a trajetória do Sérgio Ramos. Um grande nome, sem dúvida. O Ney Eduardo tá falando assim, como os dois vão chegar de graça, que venham os dois, né? A gente fez aqui uma brincadeira, imaginando que só pudesse chegar um, né? Entramos nessa viagem. E o Pochettino respondeu agora há pouco, na entrevista coletiva do Paris Saint-Germain, sobre essas contratações. E respondeu de uma maneira bem aberta, né? Falou assim, teremos tempo para conversar sobre contratações, mas todos os grandes jogadores são bem-vindos no PSG. Só faltava também o Pochettino falar, não quero nem Messi, nem Sérgio Ramos. Aí o cara aí fala assim, faz o seguinte, pega aqui a porta giratória, entra e já sai. Nem fica dentro do clube. Se ele já fecha as portas de cara para Sérgio Ramos e Messi, entra na porta giratória, Preto. Pega aqui e já sai embora. Não, agora, interessante, né, Luiz? O Real Madrid está oferecendo 1 ano de contrato. Eu imagino que o Sérgio Ramos queira 2 ou até 3 para encerrar a carreira no Real. Eu imagino que seja isso. Mas olha só como é diferente a relação, né? Daqui a pouco, o maior zagueiro da história do Real Madrid, o seu presidente está avaliando o seguinte, não, ele tem condição de me dar mais 1 ano aqui de custo-benefício igualado, né? Custo e benefício igualados. Olha o que é a ideia do presidente. Porque se o presidente pensa na emoção e na história, ele diz assim, meu garoto, o que tu quer para encerrar a carreira no Real Madrid? Eu quero 3 anos de contrato, então tá aqui. Toma e termina aqui. Mas não é isso que é colocado. Então, eu gosto desse tipo de análise. Apesar da idolatria e da grandeza do jogador, eu gosto desse tipo de análise. Mas aconteceu com o Thiago Silva no Paris Saint-Germain, né? Queria um contrato mais longo, o maior zagueiro da história do clube também, e acabou saindo e está lá jogando no Chelsea na Premier League.